Muito boa noite a cada um de vocês, um prazer enorme ver todos vocês por aqui. Hoje a gente vai estar falando aí sobre gestão, né? Sobre gestão, com uma aula aí de gestão assertiva e eficiente, que vai ser muito bacana. Tenho certeza aí que vocês vão gostar, que é uma amostra aí, uma aula extra aí que compõe o nosso treinamento, né? Essa é uma aula à parte, nossas aulas são um pouco maiores, essa é uma aula de 1 hora só. Normalmente, a aulas são 2 horas, né? Normalmente, a aulas são 2 horas, são mais interativas, tem outras coisas, mas é um gostinho aí para vocês verem como é que funciona o nosso treinamento. Sempre uma grande satisfação ver todos vocês por aqui, e mais ainda tem alguns alunos que estão por aqui. Então, essa é uma satisfação ainda maior para a gente, quando a gente vê aí alguns alunos presentes aí, que a gente não tem nenhum ex-aluno, é sempre eterno aluno nosso, né? Então, Gratidão a todos. gratidão a cada um de vocês. Yoshida, já passo para você e vamos começar com a nossa aula lá. Bom, então, boa noite a todos, gratidão por, no meio do feriado, né, estarem aqui, nos prestigiando, dando apoio, vendo o nosso método de ensino pela primeira vez. E, bom, o processo de gestão compõe de eu saber enxergar os problemas e fazer um gerenciamento, né, da forma de resolvê-los de forma eficiente. O que nós estamos apresentando nos nossos treinamentos é um resumo, né, somando o tempo de experiência do Yoshida e do André, são 45 anos vividos, né, e com isso a gente viveu bastante, sofremos por falta de conhecimento em alguns períodos, aprendemos muito com isso, né, tivemos a oportunidade de ter treinamento no Japão por 5 anos, aplicar em várias situações, desde nível que já estava alto e precisava melhorar um pouco, desde também algumas situações começar praticamente do zero e viver um mundo diferente do que era dentro da Toyota, que tinha um método, era só segui-lo. Agora, como é que você faz quando não tem nada, né? Você entrou num ambiente totalmente novo, limpo, e começa a atividade. Então, os nossos treinamentos vão mostrando as conexões, onde começa, o que é micro, o que é macro, onde conectam as palavras do sistema de produção, e isso vai permitindo, né, que a gente, encontrando um ambiente que seja nível baixo, médio ou alto, nós possamos nos posicionar e sair trabalhando a partir de enxergar onde nós estamos, né? E toda é a lógica, né, da nossa metodologia de trabalho. Vou agora abrir, né, a apresentação, começar o material de hoje. A aula de hoje e de amanhã são aulas complementares, né, e vocês vão entender a partir de assistirem as duas aulas, tá ok, pessoal? Bom, então, praticamente esse slide de abertura eu já fiz a introdução. Eu tenho muita coisa para resolver e tem que ser assertivo, né? Ou seja, certeiro, e também tem que buscar eficiência. E, resumindo, sistema Toyota de produção, tem muita gente que tenta fazer, até de forma errada, pega uma ferramenta ou outra e porque a Toyota faz, vamos fazer. E a lógica é, eu faço para resolver problema e para dar satisfação para o meu cliente. Então, através de resolver problema, eu crio, né, a percepção de satisfação do meu cliente. Então, toda essa lógica a gente vai explicar durante os conteúdos. Né? Bom, primeiro ponto, se eu não faço, né, não trabalho com a sistemática, né, porque o sistema Toyota de produção, o Lean, né, é uma sistemática que não é só uma ferramenta ou um fragmento da sistemática que vai resolver o todo, né? Mas só já de cara, se eu não sigo sistemática, eu acabo caindo numa espiral negativa, que pode levar a empresa à falência.
né, que começa com uma crise, para de investir, piora a eficiência por causa disso, o custo aumenta, perde mercado, corta ainda mais os investimentos e vai seguindo, seguindo, seguindo até demitir as pessoas e fechar a empresa um dia. E a nossa intenção é que, através da sistemática adequada, com pessoas motivadas, com a técnica certa, com a promoção de atividade adequada, ligar a espiral positiva, né? Que mesmo com crise eu invisto em melhoria, melhora a eficiência, reduzo o custo, ganho mercado, vou aumentando o investimento, vou aumentando a produção, vou com um volume maior, eu também tenho custo, ganhos de redução de custo proporcional, né? E a empresa continua crescendo e ela se perpetua através disso. E como é que é o sistema Lean, né, o sistema Toyota de produção? É um sistema que você olha essa figura, às vezes não dá para entender simplesmente só por isso, mas o fundamento é padronização forte, com 2 pilares de just-in-time e de doka, e eu estou buscando, né, uma casa firme com alta performance, de M de management, H de human, ou seja, pessoas com alta capacidade, segurança no mais alto nível, qualidade delivery, né, que é a entrega, e ainda no menor custo possível, ou seja, ser competitivo. Nesse processo, é muito importante entender o que é tempo versus melhoria, ou seja, o sistema é um sistema onde eu vou girando vários PDCAs, Plan, Do, Check, Action, e cada vez que eu vou girando o PDCA, eu vou subindo de nível. Ou seja, isso significa melhoria contínua e, em outras palavras, a melhoria significa construir credibilidade. E como é que eu construo essa credibilidade? Porque entre um nível e outro, né, para estar no nível e até para ir para outro nível, sempre eu vou ter que trabalhar resolvendo os problemas que me impedem de ter boa performance. E nesse processo é importantíssimo, né, que todo mundo tenha mentalidade muito forte, mindset forte, atitude forte, que todo mundo, né, trabalhe para a construção da credibilidade, ou seja, todo mundo significa em colaboração, todo mundo junto construindo a credibilidade, né? E nesse meio é importantíssimo, né, um bom ambiente de relacionamento humano, onde existe confiança, etc. Ou seja, para ter a alta performance que todas as empresas necessitam, né, para sobreviver e progredirem, criar riqueza, né, é importantíssimo que a gente faça as coisas não porque me mandaram fazer, mas porque eu tenho um propósito de desenvolvimento, propósito de gerar riqueza, propósito de transformar o mundo num lugar melhor do que eu encontrei, né? E nesse meio, a comunicação é importante, respeito é importante, pertencimento, desenvolvimento, né? E nesse processo, aí vem uma explicação importante, né? Que o André e Yoshida se juntaram porque Yoshida viveu muita técnica, viveu muita coisa, e Yoshida não progrediu mais porque tinha uma série de dificuldades, né, da parte emocional. E o André, nos últimos anos, se especializou muito, né, em fazer isso, né, e agora, né, juntando a experiência que nós já vivemos na Toyota, mais as experiências novas, né, nós estamos construindo, né, o nosso linha emocional. Né. Podia falar um pouco da parte emocional, André? Sim, claro, vamos lá. O que é o grande ponto aqui, né? Na hora que a gente começa a falar de propósito, né? O propósito é onde começa tudo, é onde a gente tem realmente alguma coisa muito acima do que a gente consegue enxergar no plano normal, que nos leva a superar qualquer obstáculo. Isso é propósito. De novo, alguma coisa que a gente não enxerga no plano normal, que nos leva a superar qualquer obstáculo. Então, propósito do Yoshida, do André, né? Transformar pessoas que transformem pessoas.
fazer com que pessoas estejam preparadas para impactar outras pessoas, para que a gente consiga transformar o lugar que a gente está, as empresas que estão, que a gente trabalha, os lugares ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, a nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e transformar o nosso lugar num lugar melhor para a gente viver. Isso é propósito. Então, tudo aquelas barreiras que a gente tem no nosso dia a dia, que estão na frente da gente atingir o nosso propósito, se torna muito mais tranquilo, muito mais fácil de superar do que ter um propósito de receber um salário no final do mês. Por exemplo, né, André? Por exemplo. Eu sempre tive um sonho de fazer coisas grandes, esse propósito, né? E com o tempo você vai se cansando, esquece um pouco do propósito, né, ou perde o fio da meada do propósito. E ano passado o André, né, quando a gente se reencontrou, né, durante estava fazendo as sessões, né, de transformação humana com o André, da Áquila, e o André fez uma pergunta que foi a chave de tudo, né? Na época eu estava desanimado, já achando que não adiantava continuar fazendo o que nós estamos fazendo juntos, e ele falou: qual que é a sua intenção? Qual que é o seu desejo na vida? É fazer isso que o André descreveu agora. Né? Daí que caiu a ficha, né? Que o ponto fundamental é que eu já estava esquecendo o propósito, estava me perdendo em relação ao propósito, né? E as coisas começaram a ficar pesadas, difíceis, não dá certo, né? E acaba acontecendo um negócio que chama procrastinação. A gente vai enrolando, não faz o que precisa. Daí, o que faltava para eu parar com a minha procrastinação? Eu lembrar que eu tenho um desejo, né, esse propósito, e que eu acabei percebendo que meu compromisso com o propósito estava tênue demais ao ponto de procrastinar, né? E aí procrastina, não faz de acontecer, e isso vai realimentando a espiral negativa que eu mostrei agora há pouco. Então, o que faltava? Todo dia eu tenho que construir grão a grão, né, o que eu preciso até construir, né, realizar, né, os sonhos e alcançar o propósito, né, o poder performar o que nós entendemos que é o nosso propósito. E aí sim, né, se vocês virem o vídeo, o primeiro vídeo que eu postei, né, no LinkedIn, a voz mal saía, gente. Falei meia hora, mas com a voz para dentro, quase que engolindo o que eu falava, né? Mas a libertação foi o propósito, faz a gente se esmerar cada dia vez mais, até os alunos que já assistiram o nosso treinamento, já assistiram outras aulas que nós fizemos aqui, estão percebendo que de uma aula para outra o nível de forma de se expressar, etc., vai melhorando pouco a pouco, né? Que é a própria melhoria contínua na prática, né, gente? Isso aí. Agora, continuando aqui um pouquinho, né? A gente depois passa pela comunicação. Comunicação é sempre muito importante, a gente fazer uma boa comunicação, e uma boa comunicação tem alguns pilares, né? O principal deles todos é que quem está comunicando é o responsável pela comunicação, isso é fundamental. Então, na hora que a pessoa é responsável pela comunicação, não dá para virar para quem está escutando e falar, ó, você entendeu? Porque aí ele está transferindo uma responsabilidade que é dele para o outro. Quem comunica, que tem a responsabilidade pela comunicação. Então, se Sim, quem comunica tem a responsabilidade para a comunicação, não é você entendeu, é conseguir me fazer entender, que é muito exatamente. mais respeitoso e muito mais suave do que você entendeu, né? Então, E a partir daí, a gente já cria a comunicação bem feita, com respeito, e o outro pilar muito forte é que é o pertencimento. O que é o pertencimento? É quando as pessoas pertencem ao grupo. Quando aquela pessoa se sente excluída do grupo, quando alguém se sente excluído do grupo, essa pessoa
vai fazer de tudo para que aquele grupo não se dê bem. Isso é humano. Isso é humano. Ciúmes, sente ciúmes. Ah, não me quiseram aí, então vocês vão se ferrar. Então vocês vão se ferrar porque eu seria a pessoa fundamental nesse grupo aí. Vocês estão me excluindo, então vocês vão se ferrar. Por isso que acontece esse monte de coisas, né? Monte de percalços aí nas empresas. As pessoas Sim. se sentem excluídas de alguns grupos dentro da empresa e, a partir daí, começam a trabalhar contra aqueles grupos que estão dentro da empresa. Não são todos os problemas criados por causa disso, mas grande parte deles são criados exatamente por causa disso. Porque Aí, muitas pessoas dentro da mesma empresa se sentem excluídas de uma série de grupos, certo? Então, no momento que o operador, né, que infelizmente, com muita frequência, eu não vou nem usar o normalmente, porque isso não pode ser normal, mas com muita frequência dentro das empresas, o operador é normalmente excluído de todos os grupos. de toda decisão, ele só chegam nele, faz aí, meu. Faça, é só faça. Ele é excluído de toda decisão, inclusive do local de trabalho dele. Inclusive do local de trabalho dele. No local de trabalho dele, um belo dia, ele volta, tá tudo mudado. Tá, mudamos o layout. Agora você trabalha aqui e tal, faça. Isso é mais ou menos eu chegar na casa de vocês, chegar na casa do Wildner, do Magno, lá, do Márcio, chegar lá, olha, a partir de agora, dá uma licencinha aqui, eu fico aqui meia hora. Muda a casa inteira, tira a televisão do lugar, o sofá, põe em outro, põe a cama na sala, o sofá no quarto, muda tudo e fala, agora você vai lá e mora. Exatamente isso. E é Total falta de exatamente respeito. isso, total falta de respeito. E na hora que acontece isso com a pessoa, coloque-se no lugar do operador, você vai se sentir pertencente ao grupo daquela empresa ou excluído, né? Ou absolutamente excluído. E a partir desse momento que começa aquele monte de problemas. Ah, o operador está fazendo corpo mole, ah, o operador isso, o operador aquilo. E a gente não sabe de onde que nasce. Nasce desse tipo de atitude, né? E aí matou o desenvolvimento, matou a motivação, matou o resultado e a gente caiu na espiral negativa fortíssima, né? E quase em queda livre, na espiral negativa, não precisa nem girar, é queda livre, é direto para o fundo, né? O Márcio colocou aqui, André, você vê isso como mais crítico nas organizações? Na minha opinião, sim. Na minha Sim. opinião, sim. Sim, porque o grande ponto que existe, o calcanhar de Aquiles, né? Calcanhar de Aquiles de todas as organizações são as pessoas, porque durante anos e anos e anos e anos esquecemos das pessoas. Só usamos as ferramentas são assim, é tudo, né, um monte de engenheiro, né? Então 1 mais 1 é 2, é tudo cartesiano e as Nem, pessoas que se incluam. não, e é óbvio que ela já sabe. Ah, e outra, óbvio que já Eu, sabe. eu, eu fiz tão bem feito que não preciso nem explicar, né? É, É a atitude arrogante, né, do pessoal e a staff em geral nas empresas, né? é o famoso, né? Aí fiz tão bem feito, faça. Agora cumpra aquilo que eu já inventei, né? E então, na minha opinião, sim, Márcio é o grande calcanhar de Aquiles das empresas, porque na hora que a gente evita esse tipo de situação, na hora que a gente evita esse tipo de situação, a gente não tem inimigos. E mesmo que a direção não seja das melhores, não seja a mais assertiva, vão estar todos pertencentes ao grupo. Então, tá todo mundo junto, não tem aquela de eu fiz a minha parte e deixo o outro se lascar, entendeu? O Esse é o sen... grande problema. E aí, mesmo que a direção não esteja das melhores, ou seja, eu não vou atingir o 100%, eu vou atingir 80%, mas com o grupo inteiro unido de verdade, no meio do caminho vai ter um entendimento que é, olha, dá para chegar no 100, ó, vamos chegar só em 80, dá para chegar no 100, e esse caminho naturalmente se entra na rota correta. Então, na minha Isso. opinião, é o grande mal de todas as empresas hoje, sim, Márcio. Por isso, por isso hoje do linha emocional, né, André? Porque Por o isso foco que é nas pessoas, né? Por isso a gente desenvolve o linha emocional, que tem que ter o foco nas pessoas, né? E isso existe uma série de
de exemplos, né, dos grandes defeitos que acontecem aplicando as ferramentas do Lean, vou chutar um número, mas 85, 90% dá errado, dos que dão errado, é por causa de pessoas. A causa lá embaixo são pessoas e relacionamento entre as pessoas. Desde o gestor até o funcionário que não estão preparados. Exatamente. Né? Esse exemplo que a gente colocou aqui, acho que boa parte do pessoal aí já viveu. Né? Quem aqui que esteve numa empresa que para mudança de layout e consultou o operador? Fala aí. Coloca no chat para mim aí. Quem Ou aqui, até... olha, foi consultado o operador e a opinião do operador foi levada em consideração. Aí eu acho que é zero. Né? E Se outra consultou o é, operador já é difícil. na Considerou, levou em criação, consideração, é quase zero. isso. Mudar o layout é até grande, né, André? Mas até mudar a instrução de trabalho, não consulta o operador. Não consulta o operador. Né? Não consulta o operador. Simplesmente muda e beleza, e faz. Né? E isso é um exemplo, a gente está pegando um exemplo pequeno, mas isso acontece em todos os parâmetros, em todas as dimensões da empresa. Todas as dimensões da empresa, invariavelmente. Né? Por isso, sim, Márcio, né? O Márcio que perguntou aqui, na minha opinião, o grande calcanhar de Aquiles. O Regis depois, Regis Eduardo, verdade, depois quer realmente que o colaborador vista a camisa da empresa, é verdade. Sempre falo que cada indivíduo é importante para o resultado todo, e a sinergia das equipes é essencial para o sucesso da operação. Fantástico, Regis, é isso mesmo. Né? É isso mesmo, porque maltrata o operador, trata o cara como, né, absolutamente Capacho. descartável, capacho, simplesmente, né, você não tem cérebro, é só seu braço, e aí depois pede que o cara vista a camisa. Né? É difícil. O Guilherme aqui, André, toda mudança que precisa ser feita na produção tem sempre, tendo sempre provocar eles darem a ideia. Tenta sempre provocar o operador da ideia. Muitas vezes faço a provocação de eles até falarem aquilo que quero, mas vindo com a ideia como se a ideia fosse deles. Assim compram a ideia. Isso é uma tática muito boa, Guilherme. Isso é uma tática muito boa. Mas, né, não deixa, assim, claro, né, para levar para onde a gente gostaria que fosse. Mas isso com muita frequência acaba dando errado, tá? Mas isso é experiência vivida já, com muita frequência não é legal. Isso é bom, mas tem que dosar, tá? Tem que Isso. dosar. De vez em quando, Porque isso é bom. banaliza isso, né? O Isso pessoal se sente usada, né? em algum momento alguém vai perceber, entendeu? Isso vai ficar muito claro. O pessoal começa a se sentir fantoche. Entendeu? Então, assim, dosar isso. É claro que a gente precisa puxar para um lado, mas também, se o pessoal está pensando, já está bom. Entendeu? Mesmo que não seja melhor, às vezes pegar o caminho dos 80%, o exemplo que eu acabei de falar aqui, né? A gente, às vezes, pegar o caminho que não é 100%, é pegar o 80%, só que no 100% eu tenho discórdia no grupo. E no 80% eu tenho 100% do grupo na mão. Vai no 80%. Porque Vai no 80%. Porque vai chegar lá na frente, com o grupo todo unido de verdade, vai chegar lá na frente, naturalmente, o grupo vai chegar no 100%. Vai pegar o caminho para chegar no 100%. Então, essa tua colocação é legal, deve ser feita com moderação. Com moderação, tá? Para não... eu, até complementando, né, André? Vai lá. O ponto importante é do que sempre a nossa ideia, através desses artifícios, o pessoal achar que é deles, é prepará-los num nível tão alto que eles mesmos vão gerar o que nós geraríamos de sugestões e ideias. Então, é realmente pessoa que consegue perceber, consegue pensar, consegue ter opinião, que tem discussão madura, e aí se tornou a discussão e consenso do grupo, diferente de eu fiz, o pessoal
manipulei, de certa forma, eu vou usar até essa expressão, né? Usei uma estratégia para fazê-los entender a minha forma de que eu acho. Mas nem sempre está todo mundo convencido. Agora, quando o pessoal entende mais, discutiu, mesmo que não seja perfeitamente o que nós estamos pensando, vai ser aquele que todo mundo está abraçado para se der errado, corrige. É isso aí. Né? É isso aí. E o Magno completou aqui, temos que trabalhar o pertencimento e mostrar a importância das mudanças. Verdade, né? O quanto é Ótimo. importante e impactar as pessoas para que os operadores, para que todo mundo no grupo entenda que aquela mudança é importante para eles, para ele, indivíduo. Na hora que cada um do grupo entende que a mudança é importante para ele, acabou, porque daí está conectado com o propósito. Não tem mais dor. Tá? Então, a empresa ter, por exemplo, né, a empresa ter a saúde financeira em dia, legal, tem que ser importante para cada indivíduo, o indivíduo tem que ter essa consciência, porque é a maneira que a empresa consegue pagar o salário de todo mundo. Então, o indivíduo tem que saber, olha, isso é bom para a empresa, isso é bom para mim. Essa consciência tem que ser dada para cada um. Né? E na hora de Faz... mudança, mostrar alguma coisa lá na frente, cliente final, né? Por exemplo, a indústria automobilística, né? Ó, a gente vai fazer essa mudança aqui porque vai ocasionar isso e aquilo no cliente final. E o cliente final que, pô, junta dinheiro para comprar o carro, tal, barará, vai realizar um sonho, tem que realizar o sonho de maneira ampla, íntegra, total. Não mais ou menos, porque o que ele está fazendo ali, ele fez meia boca e pode dar um problema. Por exemplo, parafusar a roda, né? O exemplo, ó, o cara está lá montando o conjunto roda-pneu no veículo, fica lá parafusando roda o dia inteiro. Se na cabeça dele, a função dele é parafusar a roda só, não tem o propósito de que se ele fizer aquilo errado, ele pode matar alguém lá na frente, que, né, realizou o sonho de comprar um carro, mas pode estar matando uma pessoa lá na frente, esse cara logo, logo vai querer ir embora da empresa, querer, né? Porque ficar só parafusando lá não vai achar que aquilo é a coisa mais importante do mundo. E até só um momentinho, né, André? Vai lá. O conhecimento que vem a partir desse slide é relativamente fácil comparado com tratar pessoas. Né? E mesmo esse conhecimento que é fácil, que a gente se esmera, né? Nós nos esmeramos aqui para tornar o mais inteligível e simples possível, né? Para o Yoshida foi um processo de mais de 20, quase 30 anos, né? De aprendizado para poder falar o que a gente fala aqui no slide da forma mais resumida, mais simples possível, mais clean possível para não gerar confusão na cabeça. Né? Mas tendo isso, ainda assim, né, por mais simples, claro que seja, né, trabalhar a parte mental das pessoas é fundamental. Acho que é decisivo. Né? É isso aí. Seguindo um pouquinho mais aqui, né? O Breno colocando aqui, estamos falando de mudanças principalmente no que tange à cultura, como mudamos ambos, né? CNPJ e CPF, pessoa física ou jurídica, de forma de todos os dois cresçam. Como? É uma pergunta, né? Como mudamos ambos, CNPJ, né? De forma que todos os dois cresçam, pensando na forma que a sociedade hoje é educada desde o berçário até a graduação. O ponto é propósito, gente. Esse é o ponto fundamental para isso. Por Se exemplo, a pessoa propósito é desenvolvimento, né? Tanto da pessoa quanto da empresa, as duas se desenvolvem juntas, né? exatamente isso. Se o indivíduo dentro da empresa não entende que a saúde financeira da empresa que ele trabalha é importante para sustentar tudo, começa a ter uma relação complicada aí. Né? Começa a ter uma relação complicada. Se o cara não está nem aí para a empresa, Reduzir custo, fazer direito às tá nem coisas. aí pra empresa, tem que fazer, chega lá fazendo tudo de qualquer jeito, pé na mesa, não tá nem aí e tal. Esse cara não tá condizendo. Precisa orientar
Se orienta uma, duas, aí se não deu, meu amigo... Ação administrativa. Ação administrativa, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas, né, ninguém está aqui falando que todo mundo é santo, né? A gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que vão criar problema, achando que podem ter alguma vantagem jurídica depois, conseguir alguma coisa na lei trabalhista, lá, alguma brecha para tirar dinheiro da empresa. Todo mundo sabe disso aqui, ninguém é inocente nesse ponto, né? Então, se chega num ponto desse, ação administrativa, olha, está tomando uma, né, você está sendo advertido formalmente aqui, assina aqui e tal, uma, duas, três, tchau, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Como um amigo nosso já falou, né, o Takahashi-san, não adianta ser só líder ou só gestor, que é bonitinho, gostosinho, tal, né, tratar todo mundo bem. Tem que ser um pouco chefe também, né? Se encontra pessoas assim, tem que ser chefe. Ser chefe não significa maltratar ninguém, desrespeitar ninguém, é com todo respeito, mas olha, é ação administrativa, não vem fazer queda de braço comigo que não vai funcionar, tá? Ação administrativa, você está Regra e sendo procedimento. regra e procedimento, tem que ser cumprido, acabou, tem que cumprir, ponto final, certo? Não tem meia palavra nesse momento, tá? Então, orienta, né? Só que ação administrativa, no ponto que você tem a consciência tranquila, que todo o que você podia fazer de conversar, falar, orientar, foi feito. Porque senão o erro não é da pessoa, o erro é... Nossa. Certo? E sempre que der errado, somos os responsáveis, nós gestores, né? Exatamente, né? Nem que seja por errar na contratação ou não trocar no momento que deveria trocar ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Vamos lá. O Islam aqui, na opinião de vocês, como o líder deve agir para motivar essa transformação nas pessoas? Colocando a importância das ações que essa pessoa faz em cada um deles, né? Como a gente falou aqui, não adianta colocar a importância para o cara que parafusa a roda o dia inteiro lá. Olha, a sua importância é aquela pessoa, né? Alguém da sua família, alguém vai estar ali realizando um sonho de comprar um carro, e se você fizer o seu trabalho errado, você pode matar aquela pessoa. Você é responsável por isso. E a pessoa, se você passa uma responsabilidade dessa para o indivíduo, e ele não está nem aí, faz de qualquer jeito, aí é esse outro lado, não tem jeito. Mas orientar, passar, motivar dessa maneira, né? Olha, não é muito mais do que simplesmente fazer ali, colocar o parafuso. Porque Construir senão eu criei um processo ótimo, ideal, que ninguém cumpre. que ninguém Aí cumpre. virou pior do que fundo de quintal na nossa empresa. Exatamente. E como o Yoshida fala muitas vezes, né, não pode deixar o bandido virar herói, né? Existe regra, a regra é para cumprir. O cara não vai cumprir a regra, sanção administrativa, com ponto final. Não dá para, não gostei dessa atitude que o chefe fez lá, que o cara mandou fazer lá, não vou fazer, quero ver fazer alguma coisa comigo. Aí você está transformando, né? Transformando o bandido no herói. O bandido que Isso. não cumpre regra vai virar o herói de todo mundo. Também não queria. Por isso que dá trabalho fazer regra detalhada, explicar para todo mundo, capacitação disso, mas se eu não fizer isso, eu estou, né, numa condição de altíssimo risco de aparecer esses bandidos querendo ser herói, né? É isso aí. Vamos continuar só um pouquinho mais no chat aqui, depois vamos voltar para o conteúdo, senão a gente acaba estourando muito tempo aqui. Wildner, o desafio é fazer com que a equipe tenha maturidade suficiente para saber a importância e o valor que eles têm no processo e no resultado. Cabe aos gestores desenvolver isso. Perfeito, Wildner, é isso mesmo. O Regis, vejo que muitas vezes existe a crença limitante em algumas empresas por parte dos gestores, verdade? Que Não adianta fazer, não vai dar certo, você vai se travando sozinho, né? Você vai se enterrando sozinho. Exatamente, sozinho vai botando a cabeça dentro do buraco, né? Que menosprezam os colaboradores achando
que eles não são capazes, verdade absoluta, e acabam que não dão oportunidade para os mesmos demonstrarem o quanto que se preocupam com a empresa e querem também que ela evolua. Verdade absoluta, mas ninguém está aqui falando que todo gestor é impecável, não é, né? Também falha, somos todos seres humanos, mas infelizmente tem esse tipo de situação, né? Só que isso, além de uma crença limitante, é um preconceito puro mesmo, né, porque tem preconceituado na cabeça que o colaborador é braço, não é cérebro, né? E isso não é verdade, né? Todo colaborador é um ser humano e tem que entender a dor dele. O grande ponto, né, de fazer verdadeiras transformações em linhas de produção ou em qualquer processo, é escutar primeiro o operador. O que incomoda? O que é a dificuldade? Qual que é o teu problema? E nós, né, todos os departamentos que são suporte, na verdade, né, porque tudo que está em volta da produção é suporte. Tudo que está em volta do processo principal da empresa é suporte. Engenharia, compras, administração, Manutenção, tudo. Tudo. financeiro. Administração, financeiro, tal, é tudo suporte. É tudo suporte. Então, todo mundo que é suporte tem que fazer o suporte dessa produção. Ou seja, o operador deveria ser o rei, não o último da fila. O operador deveria ser o rei, porque todo mundo tem que trabalhar para ele poder fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. Esse que é o grande ponto. E aí o operador não faz da melhor maneira possível, tem baixa produtividade, falta de eficiência, problema de qualidade, tem uma série de coisas que acontece aí, porque as condições para o operador fazer o que deve ser feito não são das melhores. Por quê? Por falha do suporte, da engenharia, de compras, de todo mundo que está em volta. Essa que é a verdade. Certo? E no fundo, né, esse entendimento, né, de que a empresa tem um motor, que é o pessoal do processo, né, e todo o restante tem que ser dar esse suporte, né, cria, né, um ambiente onde as pessoas não se respeitam, não fazem cada um a sua parte e ainda ficam cobrando, né, das pessoas coisas que não dá para fazer porque não tem condições, né? Não existe um ambiente, não existe a condição para poder trabalhar no nível que se deseja. Ou seja, o pessoal começa a decretar, eu quero tal qualidade, faz aí, meu. Né? Faz aí e muitas pessoas, ou chega uma hora que não está o ambiente adequado para as coisas acontecerem, que é tão absurdo que não dá para fazer, que chega ao ponto de a gente entrar por um ouvido e deixar sair pelo outro, porque está tão inadequado, tão sem condições, que o que o cara está pedindo para mim é quase uma barbaridade, né? Uma coisa absurda, né? Porque não dá para fazer. É. E aquele famoso, tem que melhorar 30% a produtividade, faz aí, meu, não é atitude de gestão, né? É isso aí. E a Débora fez uma colocação aqui, um depoimento, na verdade, né? Fantástico. Infelizmente, tive uma demissão de um dos melhores funcionários da parte técnica, simplesmente porque não tinha nenhuma decisão tomada em grupo, levando em consideração a opinião de toda a equipe. Para ele, estava bom. Chegamos a 2 ações administrativas e, por fim, a demissão. Era o melhor técnico, mas, infelizmente, ele prejudicava o clima de toda a equipe. Isso cada vez mais acontece nas empresas. Gratidão, Débora, pelo depoimento, por esse caso aí aberto aqui para a gente, gratidão. E isso, infelizmente, está ocorrendo cada vez mais, né? A parte emocional de cada funcionário está cada vez mais ficando acima do técnico. Essa que é a grande E, verdade, né? e esse cara técnico, né, eu já fui esse perfil, ele tem boa intenção, porém, ele não respeita o grupo, né? E capacidade que ele tem alta, até criticidade para enxergar que tem outro nível melhor. Sem respeitar os outros, é o que não
estraga o ambiente, né, André? É. E aí, olha o outro depoimento aqui do Islam, olha que fantástico. Ouvi de uma vez, quando era estagiário em 98, de um operador. Esse almofadinha nunca pediu a minha opinião para nada. Eu sei o porquê a máquina está parada, mas deixa ele quebrar a cabeça. Vamos ver o que, o que descobre. Se então, o Então, engenheiro de então, fatura. então, Tá vendo a história do pertencimento, que quem tá fora quem tá fora do grupinho senta o pau? É isso. Gratidão, Islam. É fantástico. Fantástico. eu já presenciei esse tipo de cena também, André. Mas é claro isso. Porque a pessoa se sente excluída. A pessoa se sente excluída. Ela se sente jogada no lixo. Então, que se dane. Nunca pediu minha opinião. Se estrumbique, vai até o final aí, tomara que não ache. Se eu puder fazer para ele não achar o que está de defeito aí, vou fazer. Né? Vou ficar dando risada na cara dele. Não, e Infelizmente, se for um cara de má índole, né, é capaz ele jogar óleo para o cara terminar de derrapar e se ferrar. e se ferrar. É isso aí. Bom, Yoshida, vamos seguir um pouco mais com o conteúdo aí, que olha, 20 Hoje tem minutos só, vai bastante. lá, Hoje acelera. tem bastante. Vamos lá. Mas, Mas gente, eu o acho que mais hoje, legal é isso aqui, tá? Pergunta à vontade, põe no chat aí, isso que é o mais bacana, a gente fazer essa interação aí. se o Vamos lá. conteúdo for um pouco mais devagar, a gente ajusta, porque tem amanhã, tem a Tem amanhã continuação, ainda. tem o resto da vida para a gente desenvolver o restante. Vamos lá. Bom, mas muito legal, porque esse slide normalmente passa muito rápido, né? E os slides que estão pela frente são os slides que dá para passar mais rápido, porque é a parte mais técnica que é mais fácil entender, né? A parte emocional é mais difícil perceber e trabalhar ela, né? Então, vamos lá, gente. Bom, tem um negócio que chama, eu estou buscando do lado direito o MHS, que descia a mais alta performance. Tem o lugar onde acontece tudo, que é essa parte laranja, que é os 5 MEs, né? E tem o inimigo, né, que atrapalha todo mundo, né? Mas entre o inimigo que atrapalha e a alta performance, eu tenho que fazer uma coisa importantíssima, uma sequência de trabalho importantíssima. Eu crio um padrão claro para garantir um resultado que eu preciso agora e uma sistemática para manter esse nível, né? E também para poder progredir e dar cada vez mais sensação de percepção, né, real, né, de melhora, de credibilidade, de satisfação no cliente, né, e até o melhor resultado para a empresa, eu tenho que ter a sistemática para melhorar o meu nível de um nível para o outro. Para ficar mais visível o que eu estou falando, vamos ver essa figura aqui. Essa linha azul, degrau de baixo, né, desse gráfico tempo versus melhoria, eu estou num nível intermediário aqui, né, que minha função é estabelecer muito claro o que é essa linha azul, primeiro degrau, né, e ter a sistemática para manter o nível. Ou seja, eu tenho que saber direito como padronizar e também tem que ter uma sistemática para poder manter esse nível. Então, a gestão tem que trabalhar da seguinte forma: toda vez que cai um pouco o nível, antes que piore muito, né, quando o problema ainda é pequeno, por isso que é importante estar sempre na operação, eu reajo rapidamente e resolvo, vou resolvendo. Isso aqui é a gestão, né, ou conduta de trabalho, de gestão, na normalidade. De vez em quando pode quebrar motor, pode ter algum percalço, queima lâmpada, queima motor, capotou o caminhão que trazia o material, né? Ocorre grande ruptura em relação ao nível que eu quero manter. E para cada um desses potenciais problemas, eu tenho que ter claro o que eu posso fazer para prevenir, e se acontecer, eu tenho que ter padronizado, ou seja, ter procedimentado como voltar de forma eficiente, né, quando ocorrer a normalidade. Ou seja, a normalidade pode acontecer, não sei quando vai acontecer, mas eu tenho que estar preparado ao ponto de saber exatamente o que eu vou fazer quando essa normalidade acontecer. Olha só, pessoal, ter um padrão que todo mundo obedece já é difícil. Ter um padrão
que pode ser que nunca aconteça e todo mundo esteja preparado para isso, é maturidade altíssima, gente. Só que eu tenho que ter no nosso radar que eu tenho que fazer isso. Porque a hora que acontecer a normalidade, se não tiver padronizado, procedimentado, o pessoal vai piorar o problema do que resolver o problema. Tá? Bom, e depois que eu resolvi as normalidades, eu volto para o modo gestão normal. Enquanto eu faço todo esse procedimento, em paralelo, né, pode ser depois ou em paralelo, preferível em paralelo, tem que ter uma estrutura voltada para melhorar o nível. Detalhe, pessoal, o pessoal que melhora e o pessoal que mantém não pode estar desconectado, porque para poder melhorar todo o conhecimento que a gente adquire no processo de criar o padrão e manter o padrão, é importantíssimo como ponto inicial para criar um nível mais difícil ainda. Então, atenção, pessoal. Conhecimento não é vantagem competitiva de ninguém, individualmente. Tem que ser conhecimento coletivo para poder permitir que o próximo passo seja assertivo, né, proporcionando eficiência. Porque estar nesse nível mais alto, o nível seguinte, vai ser muito mais difícil do que estar no nível que eu estava inicialmente. Então, conhecimento não pode se perder, tem que se acumular e melhorar, aumentar também o conhecimento. Porque a melhora acontece porque eu tenho mais capacidade, eu estou mais desenvolvido que antes. E o trabalho do gestor também é se preocupar com a gestão do conhecimento, tá? Bom, aí só falando rapidamente, os inimigos são Muri, Murar e Mudar. Nos nossos treinamentos vocês veem com mais detalhe, até nos workshops. E hoje eu só vou citar rapidamente. Muri são todas as condições que não dá para fazer. Em geral, na literatura, só trata como sobrecarga da máquina ou sobrecarga de pessoas, né? Mas é tudo que não me permite estar no nível que eu preciso estar. Por exemplo, não tenho conhecimento, é Muri. Não tenho como ensinar, é Muri. Não tenho uma instrução de trabalho bem feita, é Muri. São todas condições insuficientes para ter um trabalho de resultado esperado. Murar, incerteza. Normalmente é tratado como variação, mas a principal leitura, que é a nossa releitura de Murar, é não dar certeza. Eu não sei se vai sair bom, se vai sair ruim, não sei quando vai sair, não sei por quanto vai sair. E, para quem deseja estar na espiral positiva forte, incerteza e não dá para fazer significa que você é não competitivo, não eficiente. Bom, e desperdício é o desperdício puro, tá? Mas hoje não é aprofundamento desse tema, é só para vocês saberem que os inimigos se manifestam dessa forma. Se essa linha azul, aqui eu vou chamar de linha do processo ideal, né? Primeira peça, segunda, terceira, todas estão no mesmo tempo e no menor tempo que eu posso fazer hoje, né? Essa linha azul. Ou seja, não tem Muri, não tem Murar, não tem Mudar. Muri é o vermelho, que tem até grandes rupturas em relação ao azul claro, são grandes perdas. Esse vermelho pode estar muito mais alto. É frequente ter 1000%, 2000% de diferença, ou seja, de tempos, né? E o amarelo também é ruim, que são as incertezas, né? Incerteza de tempo, incerteza de valor, incerteza de durabilidade, incerteza de várias coisas. E nosso trabalho é buscar a eficiência, ou seja, nos aproximarmos da linha azul, e se quando chegar aqui eu faço essa linha azul abaixar. Tá ok? Bom, e mais uma vez, fundamental, aquele nível que eu quero manter depende de 5S, trabalho padronizado, né? Basta entender isso nesse momento. E quando eu estou no processo de eliminar os muris, murás e mudás, né, que estão escondidos, né, nos 5 MEs, que são main, que é homem, machine, material, método, measurement, né, medida, e environment, por isso que é E e não meio ambiente em português, né?
Estão todos escondidos aqui, estão me impedindo de ter a mais alta performance de gerenciamento, performance de pessoas, performance de segurança, de qualidade, de entrega e de custo, né? Como tratar isso, o que priorizar, etc., né? Qual que é o trato primeiro, eliminar, mudar, olhando na figura do gráfico aqui, Muri primeiro, murar em segundo, mudar em terceiro, como prioridade. E depois, outra prioridade é, eu tenho que estabelecer uma gestão que funciona, ou seja, depende forte de criar padrão, desenvolver pessoas, segurança, etc. O restante é uma construção, né, que segue essa lógica aqui, pessoal. Eu tenho que desenvolver pessoas aptas a enxergar os problemas, ou seja, enxergar ou identificar o que não me deixa ter resultado, o que não dá certeza do resultado, né? E que são capazes de fazer melhoria, né? Ou seja, pessoas capazes de enxergar os problemas e resolvê-los e pessoas capazes de fazer a gestão para resolver os problemas. Isso é fundamental para o processo de evolução e construção de competitividade nas nossas empresas. A partir do momento que eu comecei a desenvolver minhas pessoas, né, eu rapidamente tenho que criar o padrão e a sistemática para manter esse padrão, que é esse de Doka, que na literatura está distorcido, o pessoal pensa que é só automação com toque humano, é a estrutura para manter o nível, né, que é importante. Depois eu quero a cadeia mais enxuta, mais fluida, mais compacta possível, mais eficiente possível, que é o just-in-time, né? E depois é buscar o ideal, onde eu tenho zero falha, zero defeito, tudo está visual, que tudo funciona feito reloginho, né? Esse é o processo de gestão. Amanhã nós vamos falar, dentro desse processo de gestão, como é que eu trabalho, né, as questões macro, intermediária e micro. Tá? Mas hoje o ponto importante é estabelecer, né, quem vem primeiro. Né? Primeiro vem fazer os fundamentos, preparar as pessoas, depois criar o padrão, depois criar a sistemática para manter, depois criar a sistemática para enxugar tudo, e todo o conhecimento que eu acumulei é realmente para buscar cada vez um nível mais excelente, mais produtivo e competitivo ainda. Né? Sistema Toyota de produção não é para fazer porque é bonito, porque eu preciso, dentro de um propósito de desenvolver um país, uma sociedade, preciso resolver problemas. Né? Então, tudo que nós temos que aprender, né, não é copiar o sistema Toyota de produção, né? Tudo que nós temos que fazer, né, pessoal, é buscar, né, sinceramente resolver os problemas que não deixam cada pessoa e a nossa sociedade se desenvolver, né, e podermos, né, com isso, criar um mundo melhor para viver. Porque trabalhar, produzir, não precisa ser um estresse. Tem que ser uma motivação, gente. Tá? Bom, conteúdo de hoje foi esse, amanhã temos a continuação. Querem fazer algumas perguntas em relação ao conteúdo, o processo, pessoal? Deixa eu só lembrar uma coisa antes, Yoshida, aqui no dia 10, Gratidão. dia 10, sem ser amanhã, né, o outro sábado, a gente vai estar com um workshop gratuito, com certificado, em linha emocional, que é uma amostra aí um pouco mais apurada de como é que funciona o nosso treinamento. Então, a gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas. Vou estar ali atrás, ali junto com o Yoshida, fazendo ali naquela bancada ali atrás, 4 dinâmicas junto com vocês. 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês entenderem como é que funciona o linha emocional aí. Vai ficar visual o que eu falei verbalmente hoje. Exatamente, para ficar um pouco mais visual, para ficar um pouco mais interativo, para ficar um pouco mais palpável para todo mundo. Então, só que para isso tem que estar inscrito, né? Eu sei que a grande maioria aqui já se inscreveu, mas quem ainda não se inscreveu, está aqui o link no chat para vocês.
clica ali, é rapidinho, faz uma inscrição rapidinha, vocês vão estar inscritos para estar junto com a gente no dia 10, das 9 da manhã às 18 horas, para a gente fazer o nosso workshop juntos, muito Se bacana que vai puderem, ser. Tá bom? se puderem compartilhar com quem vocês acham que merecem, né, a consideração de nós ajudarmos a desenvolvê-los, né, também, por favor, contamos com essa ajuda também. É isso aí. Deixa eu só falar aqui, ó, o Islam colocou aqui também, totalmente conectado com a frase que a Érica falou, ó, a live da Érica ontem foi sensacional. As montanhas devem ser baixas e os vales devem ser rasos, né? Que é a frase do Taiichi Ohno, fantástica, é isso mesmo. Com pouca variação, né? Com pouca variação, exatamente. Sem muito pico, sem muito vale, né? Mas no flat, né? Como se fala. No flat com o menor gasto. Tempo possível, isso aí. Não é à toa que muitos dizem que o TPS é a verdade, Thinking of Production, né? Production System, né? Thinking Production System. Por isso que quando a gente fala que o operador não é capaz, que ele não vai conseguir entender, a gente está matando a possibilidade de ele começar a pensar e desenvolver um pensamento cada vez mais forte, mais maduro. É isso aí. É falta de respeito até internamente na Toyota. Não criar condição para pessoas aprender e se desenvolver é falta de respeito da gestão em relação ao colaborador. É isso aí. O Breno agradecendo aqui, muito rico conteúdo, o Regis também, muito obrigado, Eduardo, gratidão é toda nossa. O Redmi Duque aqui colocando, muito obrigado, estou aprendendo muito com vocês, gratidão. E o Márcio fez mais uma pergunta. Yoshida, você comentou que manter o padrão é um grande desafio. Qual seria a dica para manter o padrão, Yoshida? Bom, tem muita coisa para fazer, mas primeiro eu tenho que dar todas as condições para o padrão poder acontecer. Instrução de trabalho boa é pré-requisito. Então, se a minha instrução de trabalho é não clara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é torná-la clara. Se eu tenho problema no processo que não dá para tornar claro ou não dá para repetir sempre o processo, eu tenho que resolver problema de máquina, problema de processo, problema de sistemática de qualidade, problema de sistema de manutenção. Isso que é o tal do manter, né, gente? Até ter treinamento com metodologia padronizada faz parte do processo de poder manter. Se eu não criar uma sistemática onde tem a instrução forte, tem o procedimento claro, e depois eu não ensino direito, tudo que eu fiz não está servindo para nada, porque eu não consigo ensinar a pessoa a performar. Então, eu tenho que ensinar direito. Outra coisa, ensinei direito, ele sabe hoje. Daqui 6 meses ele sabe ainda? Daqui 3 meses, entrou um mês de férias, voltou de férias, ele sabe ainda? Se eu assumir que ele é um supercomputador de memória infalível, é condição insuficiente para dar certo. Quando o cara volta de um período fora da linha, de férias, trocou 2 semanas de linha, foi trabalhar na outra linha, se eu não confirmar que ele sabe direitinho aquela instrução de trabalho que eu fiz bem feita, eu estou pondo uma bomba que pode fazer a bomba, né, um cara que pode disparar a bomba atômica dentro da linha. Ou seja, o problema não é o cara, é a nossa sistemática que não é completa. Então, tudo que não funciona é porque a gente não pensou o suficiente para dar certo. Isso é muri, né? É a palavra que eu falei agora há pouco. Condição insuficiente. Então, o material está bom, eu tenho certeza que o material está bom. Se eu não tenho sistemática para garantir que as peças e materiais estão bons, não dá para fazer. Se eu não garantir que meu processo está claro, confiável, etc., também não dá para fazer. Ou seja, em resumo, eu preciso muitíssimo de envolver todo mundo e todo mundo ter consciência mais alta, e até criar essa consciência mais alta é trabalho fundamental. Não adianta ficar cobrando, dando ferramenta, cada vez ferramenta mais nova, essa é mais moderna, se o cara não sabe nem usar a ferramenta que ele está na mão.
Então, esse processo, essa consciência, essa percepção de qual é realmente meu nível e qual é o nível que eu preciso estar, né? E trabalhar para poder estar em cada nível é o trabalho que é um trabalho para a vida toda. Mas começa por entender tudo que precisa. Essa é a intenção dos nossos treinamentos. Entender o que precisa da parte emocional, o que precisa da parte técnica e o que precisa da parte de promoção de atividade. E esse conjunto todo, na qual a gente está preocupado em desenvolver realmente as pessoas, no aspecto emocional, técnico e promoção de atividade, é o que realmente nós temos que fazer para a eternidade. E entregar isso aí afinado, apurado, melhorado, bem entregue para a próxima geração continuar a partir do ponto que a gente entrega. Esse é o que em linguagem figurada eu falo de adquirir conhecimento e valores, né? Isso, aprender essa sistemática e aprender a fazer funcionar, aprender a fazer as pessoas entenderem isso, né? É garantir que o conhecimento e valores que a gente adquiriu vá para a próxima geração e sirva realmente como continuação para o próximo nível. Isso, infelizmente, todo mundo fica naquela lá, alguém vai fazer, não sei quem não fez, não sei quem não fez, não sei o quê, e eu já falei, né? Esse tipo de atitude não serve, gente. Se eu enxergo, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer o pessoal que está à minha volta enxergar. Eu tenho que envolver as pessoas para criar o senso de equipe. Achar que é função do diretor ou do CEO, pouco provável, porque um cara no meio de 200 mil pessoas, por exemplo, a Denso, que é esse tipo de corporação, não pode depender do CEO falar para cada um dos 200 mil o que ele tem que fazer. Eu tenho que fazer esse pensamento que a gente está discutindo aqui se tornar parte do DNA de cada pessoa. Daí a pessoa vai dizer assim, eu estou fazendo isso, isso e isso por causa da diretriz tal. Né? Em vez de o cara ficar lá embaixo esperando cair na boca, né, a comidinha, o cara não, ele sabe que precisa, já vai lá, discute, diz o que está fazendo, pede, dá ciência, e eu estou fazendo isso por causa da tal diretriz, tal, e eu estou garantindo a diretriz, né, a necessidade da empresa. Né? Esse tipo de profissional que nós queremos desenvolver, gente. É esse profissional que nós queremos que todos que estão aqui na sala sejam, para poder inspirar mais gente a querer fazer isso também. Isso aí. O Yoshida Contamos deu com um vocês nessa exemplo. grande jornada. O Yoshida colocou como exemplo, né, do padrão, de manter o padrão, como é que faz, mas sendo mais resumido, tem que eliminar o muri e o burá. Porque não Pode dá para ter ter mudar? padrão. Pode. Pode ter mudar. Dá para ter padrão com mudar. Dá para ter padrão com desperdício. Não dá para ter padrão com incerteza. Não dá para ter padrão com condição insuficiente. Mas com desperdício é possível. Né? Sim. Se a cada peça ele tem que andar 3 minutos para pegar um negócio lá no começo e trazer até aqui, toda vez ele faz em exatamente 3 minutos, está padronizado. É um desperdício, mas está padronizado. Isso. Num Então, outro momento, se eu precisar andar no máximo 1 minuto, eu faço mudança de é layout ou isso. mudança de ambiente para poder andar menos, né? E vou falar mais, Se você não precisar diminuir esse tempo, não precisa diminuir. Não, senão você vai fazer o quê? Kaizen Superprodução. desnecessário. Kaizen desnecessário. E vai fazer, e fazer Kaizen desnecessário significa você está deixando de fazer um Kaizen necessário, né? Você está Exatamente, deixando de fazer porque o necessário, aquele que incomoda de verdade, né? Isso que a gente tem que ter muito presente, né? Os nossos e, recursos não são tão abundantes assim para a gente poder fazer e, o que bem e entender. em linguagem figurada, tá, gente? Muri e Murá são dinossauros e elefantes. E a gente fica com as ferramentas tentando matar formiga, que é os mudás. Todo mundo que está lá
assumindo que o Muri e Murá não existe e está tentando fazer eliminação de mudar, está tentando matar formiga se tem dinossauro e elefante no ambiente. Né? É isso aí. E o Breno assumiu aqui. Caramba! Isso que eu fiz essa semana. Voltei de férias, fui direto para o front. Agora percebo qual poderia ter sido uma bomba. Putz, é verdade, precisa dar uma repassada em tudo, lembrar aí. Mas se tá tudo na cabeça, fresquinho, tá tudo beleza, sobreviveu. Não, né, a bomba não explodiu. Mas poderia ter sido, né, Breno? Mas potencialmente ela tá com ligado. potencial de explosão. Tá ligada, não tá desligada. Beleza, gente. Legal, já estouramos aqui 5 minutos, já estouramos um pouquinho o tempo. A gratidão é toda nossa. Gratidão, Márcio. Gratidão é toda nossa. E amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de alguns outros assuntos. O Yoshida não quer que eu dê spoiler, né? Mas aí, o Yoshida já me olhou feio aqui. Não dá. Então amanhã todo mundo de volta aqui. Chama aí amigo, quem quiser, para estar junto com a gente aí nessa jornada, para a gente poder... E parabéns a todos no meio de feriado com a gente aqui, né? Parabéns. Isso é sempre importante, né? Que vocês são, primeiro, o motivo da gente estar aqui, né? E depois são pessoas diferenciadas mesmo, eu já falo isso mesmo, não tem problema nenhum em falar isso, porque vocês estão aqui no meio do feriado, poderia estar tranquilo, vendo TV, né? Com a família, à vontade. Estão aqui tentando se melhorar, a gente não tem dúvida que vocês estão um passo na frente da grande maioria do pessoal. Então, o meu aplauso e o de Yoshida para vocês. Gratidão. Gratidão a todos. Vocês estão abertos, fiquem à vontade. Gratidão. Amanhã todo mundo de volta aqui. Valeu. E chama Boa noite, gratidão. Todo mundo. Valeu. Gratidão. Gratidão. Até amanhã. Valeu. Tchau. Boa Até noite. amanhã. Boa noite a todos. Gratidão.